Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é aluno de Direito da Faculdade Serra Dourada de Altamira. Em especial aquele abraço para meus alunos de Teoria Geral de Direito, tá bom? Nossa última aula nós falamos sobre interpretação e hermenêutica. Daremos continuidade à nossa matéria sobre hermenêutica e interpretação. Desculpa. E hoje nós iremos falar sobre compreensão e hermenêutica jurídica, ok? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. E a primeira coisa que devemos saber e frisar, correto? A natureza da hermenêutica, ela é o quê? Social, assim como do direito, correto? Então, os intérpretes não operam isoladamente, correto? Então, ele tem que ver todo o contexto fático e textual legal do caso concreto, ok? Quando nós falamos intérpretes, falamos dos operadores de direitos, né? Advogados, promotor, magistrado, policial, seja quem for, tá bom? Então, o ato individual do intérprete do direito, seja ele, como repetindo para você, advogado, promotor, o magistrado, o policial, através do delegado, do doutrinador do direito, do professor, né? Se instaura a partir de um horizonte de mundo que é em parte individual, mas acima disso é necessariamente social, correto? Tem a ver com a sociedade em si, correto? Ainda que a perspectiva interpretativa do indivíduo constitui determinação imediata de seu poder, suas opções e suas decisões. As amarras das estruturas sociais, né, diante desse diapasão, são as mais importantes constituintes da hermenêutica do jurista, porque possibilitam, conforme e limitam a própria interpretação, correto? Vale lembrar que a interpretação jurídica, a hermenêutica jurídica, ela tem dois pontos basilares, que é o fim social e o bem comum da sociedade. Sem isso, não há como interpretar ou compreender a hermenêutica jurídica de forma clara e concisa, correto? Então, o fenômeno hermenêutico é um processo que constitui de subjetividade hermenêuticas, correto? Não é nada objetivo, e sim subjetivo. Haja vista que a interpretação por si só, principalmente no mundo do direito, é relativa. O que eu entendo de uma norma, você pode entender diferente. O mesmo processo se dá no que há de se especificar jurídico, né, na hermenêutica. É simples, correto? A subjetividade que interpreta o mundo é constituída socialmente, por meio de quê? De referências gerais, que são externas ao próprio sujeito. Ou seja, a interpretação está além daquilo que ele entende do texto legal. O horizonte é muito mais amplo. É por isso que a interpretação hermenêutica ela é subjetiva. Correto? Então, dentro da sociedade, os agentes que operam como sujeitos do direito, daí de vindo o enquadramento automático necessário para a hermenêutica dos fáticos, das situações e das normatizações correspondentes. Certo? Então, há alguns enquadros automáticos, há um dispositivo automático necessário para que seja feita a hermenêutica de todo fato, da situação em si, na situação em tela, de modo a procurar a melhor norma correspondente ao fato e à situação em tela, correto? Daí vem a questão da subjetividade da lei, da interpretação hermenêutica, e da interpretação hermenêutica, correto? Da compreensão hermenêutica também, correto? Então, vale lembrar, vale ressaltar que existem duas grandes, em relação à compreensão hermenêutica, duas grandes teorias contemporâneas sobre a hermenêutica, né? Quanto à sua natureza. Quais são elas? A compreensão existencial e a ideológica. Existem dois grandes filósofos precursores
desse entendimento, dessas referências teóricas, né? Que eles pensam a partir do reconhecimento da situação do intérprete, propondo que a interpretação não é uma leitura direta e indiferente das normas e fatos, mas sim uma compreensão existencial. Quem são eles? Gadamer, né? Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer. São dois filósofos alemães. Olha o que Gadamer diz em relação à questão da compreensão. Ele fala aqui o seguinte, nos adverte que aquele que procura compreender, ele está exposto a erros de opiniões prévias. Correto? Toda a nossa bagagem intelectual, valores, opiniões prévias, pode nos afastar do fenômeno da compreensão. Correto? Ao tomar um texto, por exemplo, o intérprete, ele deveria se desfazer de suas opiniões prévias e de seus próprios hábitos linguísticos e examinar o texto a partir dos hábitos linguísticos e dos valores do seu autor. Ou seja, o jurista, o advogado, o promotor, o operador do direito em sua atividade, ele tem que se desfazer de toda opinião própria, toda opinião prévia em relação àquele caso. Eles têm que estar baseado no que o texto fala, dos valores que o texto legal fala. Lógico, trata-se de uma tarefa difícil, pois o caráter inconsciente de nossos próprios hábitos linguísticos se opõe a isso. Às vezes queremos interpretar uma norma ou um caso concreto conforme o nosso entendimento pessoal, conforme a nossa linguagem, né, nossos hábitos linguísticos, correto? E de valores. Porém, Gadamer, ele frisa que não é assim as coisas, que as coisas não se resolvem dessa maneira. Tem que ser respeitado, tem que ser levado em conta os hábitos linguísticos e os valores do autor, no caso do texto legal. A mesma coisa, por exemplo, se nós formos interpretar ou compreender uma doutrina. A doutrina, né, o livro de um autor, é aquilo que ele pensa, aquilo que ele extrai de uma norma ou de um determinado assunto, do seu pensamento. Lógico que todos nós temos pensamentos diferentes. Não somos obrigados a aceitar aquilo que o autor está falando, que o doutrinador está falando. Isso é uma doutrina. Lógico, serve como base para a gente. Assim mesmo, o Gadamer fala em nossa questão, da nossa compreensão quanto ao texto legal. Correto? Já Heidegger, como queiram, não faz sentido, ele diz o seguinte, que não faz sentido que se dirija diretamente aos textos a partir de sua opinião prévia, que lhe é própria, correto? Mas examine expressamente as opiniões quanto à sua legitimação, ou seja, quanto à sua origem e validez. Então temos que levar em conta a questão do que está, o que a norma compreende, ela quer dizer, correto? O jurista necessariamente interpreta a norma e os fatos a partir de sua situação existencial, de seu tempo e de suas circunstâncias sociais. Ou seja, ele tem que julgar conforme o tempo que acontece o fato. Correto? Ou seja, ele não pode, por exemplo, atribuir valores antigos a uma situação fática que acontece hoje. Vale lembrar que o que nós fazemos hoje, nossos pais, nossos avós não fariam antigamente. Então, há juristas muito antigos, magistrados muito antigos, que às vezes deturpam essa questão da compreensão de um texto e leva para muito daquilo que já é hoje. Correto? Então, nas palavras de Heidegger e principalmente de Gadamer, certo? A hermenêutica não é uma leitura abstrata, mas sim uma compreensão, e esta é sempre uma pré-compreensão. Compreender é aprender.
Ou seja, é uma tomada de entendimento a partir de uma determinada situação, construída socialmente e partindo necessariamente de um horizonte já dado. Ou seja, a compreensão é uma pré-compreensão. Correto? Então, muitas situações, valores, conhecimento, posição de classe e visão de mundo já informado previamente e historicamente aquele que compreenderá especificamente alguma questão, seja ela similar ou nova em relação ao seu referencial já instituído. Correto? Então, o jurista, o operador de direito, seja ele quem for, ele tem que compreender o texto legal, certo? Conforme a situação fática que acontece hoje. Estamos em pleno século XXI. Correto? Hoje os valores são totalmente deturpados, muitas das vezes. Entendeu? O que nós entendemos que era moral antigamente, hoje não é mais moral, ou deixa de ser imoral. Então, por isso que ele fala muito da subjetividade. É muito subjetiva essa questão da compreensão, certo? A questão da interpretação do texto legal, do fato acontecido diante do caso concreto. Então, vale lembrar, e eu volto a repetir de forma exaustiva para vocês, que não é a partir de uma página em branco que se começa a interpretar os fatos, as normas e o direito. Ou seja, previamente já há um arcabouço de experiências vividas, de suas situações existenciais. Faz com que a hermenêutica jurídica, certo? Se faz a partir desse mundo já dado anteriormente. Por isso, Gadamer, ele fala o seguinte em sua obra clássica, Verdade e Método, a interpretação jurídica se faz com preconceitos. Ou seja, o jurista já tem uma visão do mundo, suas preconcepções, uma base de referência, sua posição perante a sociedade. E a hermenêutica jurídica se estende a partir dessa base inicial. Exemplo, quando um juiz se baseia a sua decisão, lógico, essa sua decisão tem que ser baseada na sua concepção, no seu entendimento, haja visto que ele tem seu livre convencimento. Porém, todavia, baseado dentro e compreendido dentro do texto legal. E, além do mais, baseado naquilo que decorre no mundo hoje. Correto? No entendimento da sociedade. O que pensa a sociedade referente a isso? O que pensa a sociedade em relação a determinado fato? Correto? Então, Heidegger e Gadamer, ele fala muito sobre isso. Que a interpretação, a compreensão do texto legal tem que estar levada em consideração à sociedade, aos fatos ocorridos na época. Correto? Então, é importante entender, por tal razão, não se pode dizer que a hermenêutica jurídica seja um processo neutro, meramente técnico. Ou seja, desmistificando então o discurso de que as normas jurídicas têm objetividade independente da ideologia e do horizonte do mundo do jurista, e do que submete a elas. Não, não é assim. Se a hermenêutica jurídica se perfaz a partir de uma compreensão existencial daquilo que está existindo no momento, então as mesmas mazelas que constituem o horizonte situacional do jurista formam também a sua interpretação. Então, a interpretação, a hermenêutica jurídica, ela vai muito além da interpretação das normas jurídicas. Seja a norma totalmente objetiva, que independe da ideologia, né, ou da situação fática. Certo? Então, o jurista, por si só, ele tem que compreender aquilo que está ao seu redor, aquilo que ele está vivenciando ao seu redor. Ou seja, as mesmas mazelas que constituem o horizonte da situação do jurista formam também a sua interpretação. Correto? Então, devemos entender essa situação.
devemos entender que tal situação tem que ser compreendida, tem que ser analisada. Ok? Então, vamos agora falar sobre hermenêutica, justpositivismo e a sua linguagem. Correto? No nosso próximo vídeo iremos falar sobre isso. Tá bom? Grande abraço!